Oi, pessoal! Tudo bem por aí? Sou a professora Denise e hoje nós vamos para mais uma aula de História. Agora nós vamos falar sobre a chegada dos africanos no Brasil. Muitos africanos foram trazidos para o Brasil, só que a vinda deles para cá não ocorreu por vontade própria, não foi porque eles quiseram vir, né? E as etnias que mais vieram para cá foram a etnia Banto e a etnia Iorubá. Os portugueses, antes de chegarem ao atual território brasileiro, ocuparam diversas áreas do litoral do continente africano e então começaram a dominar essas áreas e outras regiões e os reinos africanos. Com esse domínio dos portugueses, muitos africanos foram escravizados e trazidos ao território brasileiro para trabalhar de maneira forçada. Eles trabalhavam na agricultura e em cidades que foram criadas no decorrer do tempo também. Então, esta foi a forma que os africanos vieram para cá, né? Eles vieram para ser escravizados, fazer um trabalho forçado no domínio dos portugueses. Os africanos eram transportados em navios portugueses. As viagens eram muito longas e as condições dessas viagens eram muito precárias também. Muitos africanos chegavam a ficar doentes nesse tempo que eles ficavam viajando nesses navios, né? As condições lá eram péssimas, eles não tinham muita higiene, eles não tinham muita comida, né? Eles eram muito maltratados, as viagens duravam muito tempo e eles vinham nessas condições. Entre os africanos trazidos também vieram príncipes e líderes de reinos que foram dominados por Portugal. Observe aqui, nós temos uma imagem que é a representação de africanos escravizados chegando ao cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Observe, então, era desta forma que os africanos vinham para cá. Por isso que eles não vinham por vontade própria, né? Eles vinham de maneira forçada para ser escravizados e trabalharem também para os portugueses de maneira forçada. Os africanos escravizados também trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar e na produção de açúcar, né? Nós já vimos que eles faziam esse trabalho. Para transformar um vegetal, né, a cana, em açúcar, eles precisavam extrair o caldo da cana. Então, eles tinham que usar um instrumento para isso. Esse instrumento que eles utilizavam se chamava moenda. Observe ali na imagem, aquela madeira que eles estão girando ali, né, para espremer a cana e sair o caldo para fazer o açúcar, né? Então, esta imagem representada por Jean-Baptiste Debré mostra como os escravizados trabalhavam naquela época. A propriedade rural, onde se plantava cana-de-açúcar e se produzia o açúcar, era conhecida como engenho. Nesse local, o maior espaço era reservado para plantar a cana-de-açúcar. Observe. A moradia dos proprietários do engenho era conhecida como Casa Grande. E na senzala, nesta imagem abaixo, os escravizados eles moravam lá, né? Eles iam dormir lá na senzala. Então, era separado da Casa Grande. Nesse local, que se chamava senzala, dormiam os homens, né? Ficavam separados em uma área, separados das mulheres e das crianças. Na moenda, moía-se a cana-de-açúcar para extrair o caldo que seria transformado em açúcar. Além deles construírem casas, edifícios, fontes e praças nas cidades, os africanos escravizados faziam outros serviços para os senhores. Então, eles não trabalhavam só no engenho, né? Na produção lá do açúcar, com a cana-de-açúcar. Alguns construíam casas, edifícios, fontes e praças nas cidades, né?
e também faziam serviços para os senhores, que eles poderiam trabalhar como vendedores ambulantes, né? Carregadores de liteira ou lavadeiras. No caso, as mulheres, né? Lavavam roupas para as outras pessoas. Então, aqui também nós temos uma imagem, né? De Jean-Baptiste Debré, onde mostra os africanos escravizados comprando pães para seus senhores. Então, eles se dividiam em muitos trabalhos, né? Você sabia que a liteira era um tipo de transporte em que a pessoa se sentava em uma cadeira para ser conduzida por 2 indivíduos pelas ruas da cidade? Observe ali na imagem, ó. Aquilo ali se trata de uma liteira. Geralmente, os carregadores eram homens escravizados, que carregavam essas pessoas. Na imagem, observamos escravizados transportando homem em liteira lá na cidade de Salvador, na Bahia. Então, era tipo de um transporte que eles tinham na época. Porém, quem tinha que carregar muitas vezes eram homens escravizados. Por causa dos maus tratos, né, que recebiam e da falta de liberdade, os africanos escravizados fugiam para espaços chamados quilombo, tá? Esses espaços chamados quilombos eram o local onde os escravizados ficavam quando eles fugiam dos engenhos. Então, nesses locais, eles trabalhavam para o próprio sustento, cultivavam hortas, moíam grãos em pilões para produzir farinha, construíam fornos para preparar alimentos, criavam tecidos para vestimenta e também praticavam atividades físicas. Então, esses locais onde eles tentavam se refugiar, né, esses espaços, eram chamados de quilombos. Os moradores dos quilombos são conhecidos como quilombolas. Na atualidade, ainda podem ser encontradas comunidades quilombolas em diferentes estados do Brasil. Os quilombolas buscam preservar a cultura de seus ancestrais. Os habitantes dos quilombos, situados perto de vilas e cidades, trocavam os vegetais que cultivavam e os animais que caçavam, e eles faziam essas trocas por diversos produtos com os outros moradores da região. E assim eles faziam o seu sustento do dia a dia, né? Trocando animais, trocando vegetais, eles conseguiam ir sobrevivendo. Entre as atividades praticadas, havia também a capoeira, que era um treinamento de luta, além de ser uma dança e um jogo que eles praticavam nos momentos de distração, né? Nós temos uma imagem ali, né? O artista Augusto Zearle retratou africanos jogando capoeira, porém um policial tentando impedi-los de fazer isso. Na atualidade, muitas pessoas praticam essa atividade. Você já deve ter visto por aí, né? Muitas pessoas praticando capoeira. Porém, no passado, essa atividade foi proibida por lei. Veja só. Então, nestas comunidades, né, lá nos quilombos, eles também praticavam essa atividade física, que era a capoeira. E aí, pessoal, vamos para as atividades da aula de história? Então, preste atenção. Nós já estudamos, né, que o povo brasileiro foi formado por alguns imigrantes. Estas ilustrações representam grupos que formavam o povo brasileiro. Então, tínhamos os indígenas, que já moravam aqui, depois vieram europeus e africanos. Quais desses povos contribuíram para a formação do município onde você mora? Converse com seus pais, faça uma pesquisa e descubra se aí no município que você mora tem alguma descendência destas 3 etnias mostradas na imagem. E aí, você vai fazer a sua resposta pessoal. O que aconteceu com os africanos quando trazidos ao Brasil? Você lembra o que aconteceu com eles nos nossos estudos? Vamos lá? Você respondeu que muitos africanos foram escravizados e trazidos ao território brasileiro
para trabalhar de maneira forçada na agricultura e em cidades que foram criadas no decorrer do tempo. Isso mesmo, está certo. Agora vamos ler esta imagem atentamente para poder responder as próximas perguntas. Nesta imagem representa como era um engenho de açúcar. Então, nós temos lá atrás a imagem da senzala, temos a casa grande, né, que era do senhor do engenho, e temos ali o local da moenda, onde nós estudamos que eles faziam aquele trabalho com a cana-de-açúcar. Então, observe bem a imagem para poder responder. De acordo com a imagem e os seus estudos, que trabalhos eram realizados pelos escravizados em um engenho de açúcar? Eu acho que você sabe. Você prestou atenção na aula? Você sabe responder, né? O trabalho era plantar a cana-de-açúcar para produzir o açúcar. Os africanos escravizados giravam a moenda para extrair caldo da cana-de-açúcar. Muito bem. E que atividades eram realizadas pelos escravizados nas vilas e cidades? Então, além de trabalhar lá no engenho, alguns também faziam outros trabalhos. Você consegue lembrar quais eram esses trabalhos que eles faziam? Escreva 2 exemplos de atividades. Vamos lá. Se você lembrou que além de construírem casas, edifícios, fontes e praças nas cidades, os africanos escravizados faziam outros serviços para os senhores, pois eles trabalhavam como vendedores ambulantes, carregadores de liteira ou lavadeiras. Se você escreveu 2 exemplos, está ótimo. Muito bem! Agora, vamos observar esta próxima ilustração. Vamos lá. Nós temos lá em cima, ó, mata densa, né? Depois temos escrito lá moradias. Ao lado, buracos para fuga. Mais embaixo, entrada com armadilha. Depois, casa de ferreiro. Mais acima, casa de pilão. Horta e depois entrada. Vamos lá, o que será que esta imagem representa? Pelos nossos estudos, o que você acha que espaços foram representados nessa ilustração? Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes.
O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste.